Olá, eu sou a Paula Correia, do Costuristas e Cia by Paula Correia. O nosso canal é voltado para a confecção de roupinha infantil, com peças fáceis, que dê para fazer tanto para vender, quanto para as filhas, para as sobrinhas, para as netas. Hoje a gente vai aprender esse vestidinho, um vestidinho de outono com manguinha longa e soltinho no corpinho da criança, bem confortável de usar. Os moldes estarão disponibilizados em PDF no grupo Costuristas e Cia by Paula Correia, e eu vou deixar os links com os moldes e com as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Vamos lá. Os moldes vão para vocês em PDF. Eles têm que ser montados, vocês vão imprimir em folha A4. No molde, na primeira folha, vai ter uma linha de teste. Essa linha, quando vocês fizerem a impressão, ela tem que estar com 5 centímetros. Se a linha tiver com 5 centímetros, então todo o restante do molde vai estar impresso de forma correta. Vocês vão ter aqui o corpo do vestido. E aqui a manguinha do vestido. Todo ele tem pontilhados, a gente vai recortar aqui no pontilhado e vai unir essas setinhas, pontinha com pontinha, com a folha de baixo. Vai ficar assim. Aqui nós já temos a parte da manga unida. Para usar esse molde, vocês vão pegar uma folha de papel de seda, vão colocar em cima da numeração que vocês desejam. As numerações estão descritas aqui. E vão copiar. E assim vai ficar o molde de vocês. Feito isso, nós vamos passar para o corte do tecido. Eu estou fazendo um tamanho 1 ano. Eu usei aproximadamente 60 centímetros de tecido. O tecido vem assim. Tem que prestar atenção no sentido do desenho. A estampa tem que ficar sempre de pezinha no corte do tecido. A parte da frente, nesse sentido aqui, ó. A parte da frente e das costas do vestido, eles vão ser cortados na dobra do tecido. O que é essa dobra do tecido? Nós pegamos o nosso tecido no sentido correto dele. Vamos dobrar colocando estampa com estampa, direito com direito. E vamos posicionar o nosso molde, onde está marcado a dobra do tecido, aqui nessa dobra do tecido. E aí, nós vamos recortar do jeitinho que tá no molde. Ele já tem margem de costura. A nossa manga, ela não é na dobra do tecido, mas ela é espelhada. Então, mais uma vez, nós colocamos a nossa estampa direito com direito, respeitando o sentido do tecido. Colocamos o nosso molde e recortamos. Feito isso, nós teremos aqui os nossos tecidos cortados. Costas. A faixa embaixo, esse franzidinho embaixo, ele é opcional. Caso vocês queiram fazer essa faixinha franzida, vocês vão cortar o molde embaixo, onde está o pontilhado. Caso contrário, corta embaixo, onde está o desenho reto. Nós vamos precisar de um viezinho de 2,5 centímetros de largura, para fazer esse acabamento aqui nas costas. Viés de 3,5 centímetros de largura, que tenha o tamanho da gola frente e costas, mais pelo menos 15 centímetros para a gente poder fazer o nosso lacinho nas costas. As mangas, aqui eu vou fazer um detalhezinho na frente do vestido. Para esse detalhezinho eu vou usar um retalhinho de tecido e um pedacinho de entretela
de 2 centímetros de largura, aqui ele tá com 12 centímetros. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, lembrando que esse detalhe é opcional. E eu vou usar a cianinha para fazer os acabamentos do nosso vestido. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo detalhezinho da frente, caso vocês resolvam fazer. Eu já colei a minha entretela aqui no tecido. Eu deixei 1 centímetro a mais de tecido para cada lado dela. E aí, nós vamos passar cola bastão, essa cola escolar mesmo, nesse 1 centímetro a mais, e vamos dobrar aqui para dentro da entretela. Aqui embaixo, onde é a área curva, eu fiz piques, ou seja, eu cortei o tecido até bem rente com a entretela. Nós vamos passar a cola e vamos colar tudo isso e passar o ferro depois. Feito isso, nós vamos dobrar aqui essa parte retinha, que é a parte de cima, e vamos fazer um piquezinho bem aqui no meio. Ó, aqui. Na parte da frente do nosso vestidinho, a gente vai fazer esse mesmo pique, que é para achar o meio certinho. Fizemos o pique, aqui não dá pra ver direito porque o fundo é verde, aqui é verde. E fizemos aqui no nosso detalhezinho também. Nós vamos posicionar o pique sobre o pique de baixo e vamos alfinetar. Aqui na lateral desse detalhezinho, aqui, eu vou usar uma cianinha. Então, eu vou posicionar a minha cianinha aqui por dentro, ó, deixando só a curvinha dela pra fora. E aí, eu vou passar uma costurinha segurando tudo isso. Fiz a costura, eu costurei com uma linha verde pra vocês poderem enxergar melhor. Tá pronta essa parte. Depois eu vou colocar só uns botõezinhos aqui. Agora, a gente vai pra junção da frente com as costas. Aqui nas nossas costas, antes da gente fazer a nossa junção, nós vamos fazer esse acabamentinho aqui, ó. Parece uma gotinha. Com o viés de 2,5 centímetros, a gente vai costurar aqui na margem. Coloca o nosso viés direito com direito e vem costurando aqui até o outro lado, tá? Passei a costura com margem de 1 centímetro, eu vou refilar essa costura, ou seja, eu vou diminuir pela metade essa margem que sobrou. Aqui embaixo, onde tem uma área curva, nós vamos fazer piques bem próximos um do outro, para facilitar a nossa virada. Esse viés, nós vamos dobrar aqui, ó, trazendo até a nossa costura. Vamos passar o ferro. Vocês podem usar a cola bastão mais uma vez para colar ele, para facilitar. Vamos passar bem passadinho. E depois a gente tomba ele aqui, ó, pro avesso da nossa peça, deixando essa costura bem rente. E aí, a gente passa uma nova costura aqui. Fiz a costura aqui. O molde da parte das costas, ele tem uma marcaçãozinha em cima. Aquela marcação é pra gente franzir. Ó, eu fiz a marcação aqui no tecido e já deixei franzido aqui e do outro lado. Para facilitar o franzido, vocês podem colocar o tamanho do ponto no maior que vocês tiverem na máquina e o tensor da linha também no maior. E aí, passa uma costura reta, ele já vai franzir. Deixei franzidinho, nós vamos fechar a parte da frente com a parte das costas pelo ombro. Caso você tenha overlock, você vai colocar direito com direito. Vai passar uma costura com margem de 1 centímetro
e vai passar o overlock. Caso não tenha overlock, nós vamos colocar avesso com avesso. Vamos passar uma costura com margem de meio centímetro. Isso aqui nos ombros e aqui nas laterais do nosso vestido. Feita essa costura, nós vamos refilar essa margem pela metade, ou seja, diminuir pela metade. Vamos virar a nossa peça pelo avesso, passar o ferro, unir aqui e passar uma nova costura com margem de meio centímetro em todos os lados. Passada essa costura com margem de meio centímetro, essa margenzinha que vai sobrar aqui, nós vamos tombar pro lado das costas da nossa peça e vamos passar uma nova costura margeando aqui. Vai ficar assim. Assim vai ficar no avesso e assim vai ficar no nosso direito. Eu já aproveitei e fiz esse processo também na nossa faixa do franzido da barra do vestido. Lembrando que essa faixa tem 6 centímetros de largura, pelo dobro do tamanho da barra do nosso vestidinho. A parte do vestido tá pronta. Se vocês quiserem deixar esse vestido com manga curta, agora seria só fazer os acabamentos com viés, estaria pronto. Então, nós vamos para nossa manguinha. No molde, vocês vão ter marcações aqui em cima e vão ter marcações aqui embaixo. Nós vamos franzir essa parte entre uma marcação e outra, aqui e aqui. Então, vamos lá. Aqui embaixo, a manguinha tem que ficar com o tamanho da nossa tirinha do punho. Aqui em cima, vocês vão deixar uma sobra de linha do franzido dos dois lados, pra gente ir regulando esse franzido conforme a gente vai montando a manga no nosso vestido. Eu vou fazer um detalhezinho aqui no punho. Eu vou cortar um pedaço de cianinha do tamanho da minha faixinha do punho. E aí, nós vamos costurar direito com direito. No caso da faixinha do punho, eu vou costurar com a estampa de cabeça para baixo, porque a hora que eu virar, ela fica do lado certo. Nós vamos colocar aqui a nossa manga, a nossa faixinha da cianinha e a nossa faixinha de tecido. Só que eu vou costurar só a partir dessa marcação do franzido. Eu vou deixar 1 centímetro aqui sem costurar e 1 centímetro aqui no final sem costurar também. Ó, costurei o detalhezinho do punho, o acabamentinho do nosso punho. Nós vamos fazer igual o nosso vestidinho. Nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito, ou avesso com avesso, e vamos costurar, só que esse 1 centímetro que a gente deixou aqui no punho sem costurar, nós vamos trazer pra cá, pra fora, e nós vamos costurar só até aqui no final da cianinha, com margem de meio centímetro. Depois a gente refila essa margem. Depois de costurado, que a gente refilar a margem, esse acabamentinho do punho, nós vamos cortar aqui, ó, rente com a nossa costura. Tá vendo como ele tá menor do que a margem aqui? A gente vai cortar ele rente com a nossa costura. A gente vira a nossa manga pro avesso. Lembrando de sempre passar o ferro para deixar o acabamento bem bacaninha. Vira pelo avesso. E aí sim, nós vamos unir aqui, ó, o acabamento do punho e vamos passar uma nova costura com margem de meio centímetro até aqui em cima, tá? Passada essa costura, nós não vamos tombar a margem que nem a gente fez nas outras peças. Nós vamos abrir aqui, passar o ferro direitinho e aí nós vamos dobrar. Eu trago aqui, ó, o acabamento do punho até aqui, dobro ele tudo
e passo ferro para ele ficar bem firme. Ele vai ficar assim. E aí eu trago novamente, dobro novamente, passando ferro. Se quiser passar cola para ajudar a segurar, e vai ficar na frente assim e no avesso assim. Eu vou costurar isso aqui colocando desse jeito, desse jeitinho na minha máquina. Eu vou colocar o meu, deixa eu pegar um calcador aqui. Eu vou ter ele assim, o meu calcador aqui, e aí eu vou costurando e puxando com a mão. Eu vou ver se eu consigo posicionar o meu tripé ali na máquina para mostrar para vocês. Eu acho que deu para posicionar. Ó. Vendo? Posiciona assim, a manguinha tá no avesso. A gente vai abrindo o punho e vai costurando. Até costurar ele todo. Vou costurar um pedacinho só para vocês verem. Ele vai ficar assim no direito e vai ficar assim no avesso. Costurado o acabamento do punho, nós vamos unir as nossas mangas ao vestidinho. Lembrando que eu falei para vocês deixarem linha a mais do franzido. Nós vamos posicionar aqui, ó, a manga do avesso e o vestido do direito. Eu coloco a minha manga aqui dentro da cava do meu vestido. Coloco aqui, ó, costura com costura e vou alfinetar. E aí, eu vou seguir alfinetando um alfinete de um lado, um alfinete do outro, até lá em cima. Pra quê? Pra gente poder ir achando o posicionamento certinho, para que o franzido fique distribuído certinho. Se precisar puxar o franzido, que é o caso da minha aqui, a gente puxa um pouquinho. Se precisar diminuir, abrir, no caso, deixar menos franzido, porque esse tecido ele é mais firme, ele é mais durinho. Então, na hora de franzir, ele franze um pouco menos do jeito que eu expliquei pra vocês na máquina. Aí, ó. E aí, a gente vai passar uma costura em volta disso aqui. Fiz a costura, eu já refilei. Eu vou pegar a minha manga, vou trazer ela de volta aqui pro direito. E aí, eu tombo o ombro pra cima da manga. Eu vou ficar com ela assim. Eu vou passar o ferro, vou acertar bem direitinho e vou passar uma nova costura com margem de meio centímetro. E aí, ela vai ficar assim. Dessa vez, eu não vou fazer aquele processo de costurar novamente essa margem, ela vai ficar solta. E aí, nós estamos com a nossa peça assim. Nós vamos agora pro viés da gola da nossa peça. Eu tenho aqui um viés do mesmo tecido. Eu preciso que esse viés tenha, no mínimo, 15 a 20 centímetros a mais do que o tamanho da gola, isso para cada lado. Ou seja, aqui ele vai ter que sobrar uns 15 a 20 centímetros, dependendo do tamanho que você quer o laço. Se você quiser um laço maior, pode fazer maior. E aí, ele tem que ter o tamanho da gola e mais 15 a 20 centímetros. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar, vamos contar aqui, 20 centímetros. E vamos colocar aqui nessa aberturinha das costas. Prendo aqui com o alfinete e aí eu vou costurar com margem de 1 centímetro toda a volta da gola. Ó, eu costurei com margem de 1 centímetro. Eu vou passar o ferro, trazendo esse viés pra cima. Inclusive, aqui na alça, eu deixo essa dobra de 1 centímetro, que seria essa dobra da costura aqui. Feito isso, a gente vai refilar essa margem, vai deixar ela com meio centímetro só. Refilei, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer
essa parte do viés até aqui na minha linha, na minha costura, só que por dentro dessa margenzinha aqui. Eu vou colocar lá dentro, ó. Isso eu vou repetir também aqui. A gente não fez uma dobrinha? Nós vamos trazer o nosso tecido, a ponta do nosso viés aqui por dentro. E depois, passo o ferro, eu dobro novamente isso aqui. Então, ele vai ficar assim fininho. Só que eu quero colocar um detalhezinho de cianinha também aqui nessa gola. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha cianinha. Vou colocar ela aqui, ó. Meio que na diagonal, porque quando eu corto ela aqui pra ficar desse tamanho aqui. Porque aí quando eu virar, ele já tampa, já faz o acabamento aqui. E aí eu vou costurar tudo isso. Desde o começo do meu viés aqui, eu deixei uma sobra bem grande, depois eu vou diminuir. E vou costurar tudo isso aqui. Ó, eu costurei o viezinho na gola da nossa peça. Aqui, o meu ficou sobrando 25 centímetros, tá? Eu deixei sobrando. A gente faz um nozinho aqui na pontinha. E a parte das costas tá tudo prontinho. Caso vocês optem por fazer sem o babado, agora é só embanhar e tá pronta a peça. Caso vocês optem por fazer o babado, vocês vão... Eu já tinha costurado a lateral, do jeitinho que a gente costurou a lateral do nosso vestido. Eu embanhei, uma bainha normal. Eu procurei fazer uma bainha bem fininha. E aí, eu franzi, igual eu expliquei pra vocês, a forma de franzir aqui em cima. Pra costurar, nós vamos colocar avesso com avesso a nossa peça com o nosso babado. Lembrando que essa junção aqui da lateral, ela tem que ficar exatamente nessa junção. Então, tem que ir acertando certinho esse franzido para que fique certinho. E aí, nós vamos unir essa junção nas duas laterais e passar uma costura com margem de meio centímetro. Costurei com margem de meio centímetro, tombei, costurei novamente com margem de meio centímetro. Fiz uma costurinha de segurança aqui nessa margem, ficou assim na frente, assim no avesso. Coloquei os botõezinhos aqui no nosso detalhezinho e tá pronto o nosso vestido. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os moldes vão estar na descrição do vídeo. Deixem o seu joinha, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho e até a próxima.